Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. São Mateus nos apresenta um fato interessante, o fato de que é Jesus que atormenta os demônios. Nós aprendemos o tempo inteiro que os demônios é que nos atormentam, mas no Evangelho eles têm medo de Jesus, sabem quem é Jesus e se sentem atormentados por ele. Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Perguntaram a Jesus. São Mateus então deixa claro para nós que o mal, ele não é uma força igual à força do bem, não são os mesmos parâmetros entre Deus e o demônio. O demônio não é igual a Deus. O demônio não é um Deus mau, um Deus ruim. O demônio não é Deus. Ele é invejoso para ser Deus, mas não é. Deus é o único Senhor. Não existem, na verdade, 2 deuses: Jesus, Filho do Deus bom, e o demônio, o Deus mau. Não, isso não existe. O demônio é um anjo decaído, inferior a Deus, não é igual a Deus, não tem o mesmo poder que Deus. Se sente, ao contrário, como escutamos, atormentado pelo próprio Deus. Porque o único Todo-Poderoso é Deus. Ele é o nosso Salvador, é Ele quem nos liberta de todos os males. Portanto, se nós temos uma vida na comunhão com Deus, se nós temos uma vida unida a Deus pela oração e pela caridade fraterna, não precisamos ter medo do demônio, não precisamos ter medo do mal. Se nós estivermos intimamente unidos a Deus, é o demônio que vai ter medo de nós, porque a nossa vida estará nas mãos de Deus, porque nós seremos todo e completamente pertencentes a Deus. É como Maria Santíssima, Nossa Senhora também não é uma deusa, Nossa Senhora não é igual a Deus.
Nossa Senhora é uma mulher humana que se entregou totalmente a Deus. Maria Santíssima, desde a sua concepção, pertence a Deus. E é por isso que também a Maria Santíssima, o demônio teme. O demônio também não enfrenta Nossa Senhora. E não enfrenta a Maria Santíssima porque ela é toda de Deus. Ela deixou-se ser inteiramente tomada, preenchida pela graça de Deus. A graça que liberta, a graça que redime, a graça que fortalece. Uma pessoa que está intimamente nas mãos de Deus nunca será possuída pelo mal. Nossa Senhora é o nosso grande modelo, porque o demônio não enfrenta Deus, porque ele não é como Deus, ele não é igual a Deus, ele não consegue, nunca jamais, vencer a Deus. E não enfrenta os que são de Deus, porque a graça de Deus nos protege, como Maria Santíssima, como tantos outros santos e santas, também pode acontecer conosco, se abrirmos o nosso coração a Deus e se acolhermos esta graça e esta bênção que nos liberta dos demônios, que nos liberta do mal, que nos liberta de tudo aquilo que tenta nos afastar do projeto de Deus. Pelo lugar onde estes possuídos estavam, ninguém passava por ali, porque eles eram muito violentos. O demônio, ele tenta de todas as maneiras nos afastar das pessoas, nos afastar de Deus. Eles causam em nós um pecado, uma violência tão grande que procuram nos afastar sempre mais do convívio fraterno, principalmente do convívio com Deus, da oração diária, da busca dos santos sacramentos, da caridade fraterna com os necessitados, com os pobres. O caminho que nós devemos passar, o caminho que devemos trilhar para não sermos jamais possuídos pelo demônio é o caminho da oração, o caminho dos sacramentos, o caminho da caridade. Quando nós falamos possuídos pelo demônio, certamente vem logo à nossa mente aquela ideia de uma pessoa que fica transtornada, que muda a voz, que recebe uma força que ninguém sabe de onde tem e sai quebrando tudo. Essa possessão, ela existe, mas ela não é tão simples e tão fácil de acontecer como nós vemos em algumas novelas por aí, em algumas televisões, em algumas seitas que se dizem religiosas. Não, a possessão do demônio quase nunca vai acontecer nesse nível de mudar a voz ou de coisas assim, mas a possessão demoníaca é a possessão do mal. Todas as vezes que nós nos entregamos ao mal, nós estamos nos deixando ser possuídos pelo demônio. A nossa voz continua a mesma, a nossa postura, o nosso corpo continua o mesmo, mas todas as vezes que a gente se junta numa roda de fuxico, todas as vezes que a gente se junta para falar mal do outro, todas as vezes que a gente se junta para caluniar o outro, todas as vezes que a gente passa para frente mensagens negativas, ou que a gente nem sabe se é verdade ou não, mas vai enviando para o outro, isso é possessão do mal, possessão do demônio. Todas as vezes que negamos a ajuda a quem necessita, todas as vezes que não somos instrumentos do amor, da paz, da reconciliação, todas as vezes que viramos o rosto para não ver o irmão que necessita ou para ignorar o irmão que algum mal nos fez, não lhe dando perdão, somos possuídos pelo demônio, pelo mal. Todas as vezes que nós damos espaço para o pecado, para o mal na nossa vida, é uma possessão diabólica.
O diabo ele tenta de todas as maneiras nos possuir, como eu dizia, não nos transformando exteriormente, mas tentando nos transformar interiormente, mudando o nosso pensamento, nos afastando do convívio de Deus, nos afastando da comunidade cristã, colocando na nossa cabeça que o mal é normal, que o mal é comum, que todo mundo faz, que eu também posso fazer. A possessão diabólica, ela é sutil, ela vem disfarçada como se fosse uma coisa boa. E é por isso que nós precisamos, portanto, na oração, estarmos sempre vigilantes e nesta união com Jesus, porque verdadeiramente o único que pode e quer nos livrar de todo mal é Jesus Cristo. E se nós, como Maria Santíssima e tantos santos e santas, entregarmos a nossa vida a Deus, se nós nos colocarmos sempre na presença de Deus, com certeza, mais ainda, o demônio vai investir contra nós. Ele vai nos perseguir. Quanto mais somos de Deus, mais ele nos persegue. Agora, se nós somos de Deus, ele não nos vencerá. Quantas vezes, certamente, como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio também deve ter investido, deve ter perseguido Maria Santíssima, mas não conseguiu alcançá-la, não conseguiu possuí-la, não conseguiu vencê-la, porque era toda de Deus. Assim também acontecerá conosco. Quanto mais somos de Deus, mais o demônio vem contra nós com uma raiva imensa, mas ele não nos vencerá, porque a graça de Deus não é a nossa força, não é a nossa boa vontade, não é a nossa artimanha contra o demônio, não, é a graça de Deus. Nós só venceremos o mal nas muitas faces que ele existe hoje com a graça de Deus, com a comunhão de Deus, com a unidade com Deus. Portanto, oração, vida de sacramentos e caridade para com os necessitados. Este é o caminho da libertação. Se nós trilharmos este caminho, o demônio vai tentar nos atormentar, mas na verdade nós é que em nome de Deus o atormentaremos e o afastaremos sempre mais para longe de nós, para longe de nossa casa, se todos os dias procurarmos esta união e esta fidelidade ao projeto de Deus. Jesus, como passou e libertou aqueles atormentados pelo demônio, continua hoje ainda, passando pelas nossas vidas, e se nós deixarmos, Jesus nos libertará de todo o mal e de toda a fraqueza que tentam nos afastar e nos tirar da comunhão de vida com Deus e com os irmãos e irmãs. Que nós estejamos sempre unidos a nosso Senhor Jesus Cristo e deixemos que Ele tome conta da nossa vida, que Ele cuide de cada um de nós, nos livrando de todos os demônios, de todos os males.